É que nós vamos conversar agora com os nossos entrevistados agora sensacionais. Aqui eu apresento para vocês o economista Paulo César Feitosa. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, como prazer. Vai? Tudo certinho? Cumprimento a todos os telespectadores. Obrigado, bom dia. E também apresentando para vocês, para esse bate-papo, o especialista em relações internacionais, nosso querido Vladimir Feijó. Vladimir, muito obrigado. Muito bom dia. Muito como bom. Vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Queridos, que bom recebê-los aqui, bom tê-los na nossa sala aqui para esse bate-papo, até para informar para o pessoal aí exatamente esses efeitos e até explicar, dar uma passada assim nesse panorama. E até para a gente exemplificar, a gente já tem algumas manchetes, algumas notas que nos falam sobre isso. A primeira coloca aí também para a gente, produção, que é exatamente o seguinte: temor de disseminação do vírus e do contágio impõe quarentena na China. Fábricas e empresas, escritórios param de operar. Comentem essa citação para a gente, por favor. Pois é, Serginho, essa crise está mostrando que o mundo que a gente vive tem muitas coisas boas. Estar em cidade permite que a economia funcione melhor, que a renda seja melhor, mas traz alguns desafios. Então, a produtividade está afetada por o retorno. Precisamos correr certo risco? Não, então é preferível impor certa quarentena, limitar o direito de ir e vir e evitar que essa doença afete ainda mais pessoas. O índice de mortalidade é baixo, mas a infectologia, a quantidade de pessoas pegando ela, afeta muito mais gente, expondo o risco de morte. A sociedade então optou por frear um pouco a atividade econômica para ver se reduz o prejuízo físico, o prejuízo humano. Isso mostra aí que, gente, é preciso, então temos só que tomar cuidado. Agora, numa próxima tela também aqui para o nosso Paulo também comentar, olha só, estoques zero, há escassez de produtos para remessa aos compradores. Sem materiais essenciais, cai o ritmo de atividades nos países clientes aí. Isso em todos os âmbitos, isso toca também o Brasil, a China especialmente, mas também aí a gente vê os Estados Unidos, a Europa também de uma forma geral, né, Paulo? Na verdade, como já dito na primeira transparência apresentada, a questão de você determinar a quarentena e impedir o contágio e o contato das pessoas nos locais de trabalho, nos meios de transporte público, tudo isso aí acabou fazendo com que se reduzissem as horas de trabalho, as horas de operação, fábricas fecharam. E quando isso acontece, a China transformou-se no século XXI no país que a gente poderia dizer que é a oficina do mundo, especialmente em termos de produtos de alto grau tecnológico, de componentes eletrônicos, elétricos, etc. A China hoje é a grande fornecedora de todos os países, de todos os principais produtos eletrônicos, celulares, televisores, uma série de produtos que usam esses elementos. Se a produção cai na China, a produção exportada para os demais países também sofre um abalo. Então, só para entrar nesse viés aí, essa próxima tela fala também do outro lado, porque a China ela diminui a importação de matérias-primas e alimentos junto a todo mundo. Consequentemente, a exportação do Brasil cai. E já que somos um dos seus principais ou maiores fornecedores. É essa mão dupla, né, Paulo? Exatamente. Este é um dos problemas que o coronavírus tem apresentado. A queda de estoques nos países que utilizam aqueles insumos importados da China, o que acaba afetando também a produção nesses países. E aqui no caso específico do Brasil, a queda também das exportações, o que faz agigantar a nossa dificuldade de recuperação econômica e que faz com que outros países agora também, Itália, Europa em geral, a Austrália, que tem alguns casos, o Irã, que tem apresentado muito grande número de casos, todos eles acabam também gerando um problema de corte de produção, de corte de operações de produção e também de vendas.
Isso faz com que as empresas como um todo percam a sua possibilidade de venda e de lucro, o que afeta então outros mercados que não apenas aqueles da economia real, da economia de produção de bens e serviços, mas acaba afetando também mercados em que a expectativa de lucros das empresas foram jogadas lá para baixo, no caso das bolsas. Se me permite complementar, a gente montou um esquema que tem a grande pretensão de evitar guerras no mundo, aproveitando da especialidade de cada povo. A produtividade, a eficiência pode muito bem ser aproveitado para a melhoria da qualidade de vida. Numa lógica anterior da primeira metade do século XX, muitos países se aproveitaram da economia nacional como única ferramenta de desenvolvimento, quiseram fechar e garantir o desenvolvimento de seu povo, mas acabou levando em consequências e disputas. No pós-guerra, se quis muito aproveitar do comércio internacional, não só da produtividade, da qualidade, a integração, mas também para prevenir de guerras. Claro que com grande prejuízo, a instabilidade, caso a economia de um país fosse afetada, os outros correriam prejuízo. O caso específico da China, a gente pode citar, tem multinacionais interligadas não só com a Itália, como até a grande região de Belo Horizonte. Uma fábrica dessa empresa na Itália fechou e a matriz, né, ou que não posso falar necessariamente de filial e matriz, decidiu que tem que pôr o freio, porque o produto não está vindo da China e talvez nem vai ter mercado consumidor no futuro. Então não há para correr esse risco. Mas a benesse do sistema é mostrar que, apesar de ter desafios dessa convivência, da interdependência, um estar conectado ao outro, a resposta é igual. Essa crise, se ficasse exclusivamente para um país resolver, seria muito difícil. No caso específico do genoma, o Brasil conseguiu demonstrar capacidade nisso em 2 dias. Cientistas brasileiros identificaram o quão diferente esse coronavírus é de outro lugar. E esse tipo de informação pode ser compartilhada e também encontrar respostas. Da mesma forma, a economia. Experiências de um país podem ser transmitidas para outro para gerir essa crise. Quando a gente fala nesse contexto todo aí da economia, né, a gente teria muito o que falar aqui. Por exemplo, Brasil tem empresas sem produzir por falta de peças e isso, obviamente, cai a produção. Também, quem tem ações se antecipa, vende as ações e se as ações são de investidores estrangeiros, eles naturalmente tiram dinheiro do Brasil. E a saída do dinheiro, a queda da remuneração, né, a queda da taxa Selic, a instabilidade política faz aumentar a procura por dólar e, por consequente, o dólar sobe também. Então, quando a gente tem esse cenário montado, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o setor hoteleiro foi afetado. E isso fala todo esse contexto dos desdobramentos, né? Especialmente essa área ligada a transportes aéreos, a turismo, foi muito afetada exatamente porque se as pessoas estão experimentando e passando por esse processo de quarentena, mais ainda a questão de evitar-se viagens especificamente para aqueles países em que já foi constatado um número maior de contagiados e isso acaba afetando então transportes aéreos, número de passagens emitidas e toda a área ligada à infraestrutura de transporte aéreo acaba afetando. Nas bolsas, os principais tombos das cotações têm sido exatamente das empresas que fazem transporte aéreo. Agora, é importante deixar claro, Serginho, Pastor Sérgio. Não, Serginho mesmo. É importante deixar claro que se o coronavírus serviu para disparar esse processo, na verdade, ele foi um gatilho. O mundo hoje está passando por uma crise que já não é originária de agora, já vem de mais algum tempo. Já tinha até havido algum tipo de presságios e vaticínios de que isso aconteceria e que é exatamente uma crise que, ao lado do coronavírus, agora também aparenta e apresenta outras faces. O caso da Arábia Saudita jogar o preço do petróleo da maneira que derrubou, em função de não ter havido acordo com a Rússia. O fato de a economia chinesa estar experimentando mais recentemente inflação, o que muita gente alega que talvez esse coronavírus tenha sido
uma bênção para que eles pudessem tomar medidas que jogassem o ritmo da economia exatamente para baixo para conter a inflação. Então, todas essas causas, todos esses fatores entremeados, eles podem, na verdade, estarem cada vez mais se alimentando e alimentando um processo de uma crise internacional cujas proporções, aí o professor Vladimir pode falar ainda melhor que eu, cujas proporções poderão ser ainda maiores do que aquela crise acontecida em âmbito financeiro em 2007, 2008. Aí, então, professor, a gente olha aqui também, por exemplo, quando o Paulo fala sobre isso, no iniciozinho de março, agora dia 3, se não me engano, o G7 emitiu uma nota oficial de que eles estariam prontos, né, a G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, que estariam prontos até mesmo para ajudar, para tentar resolver nesse contexto desse colapso aí que a economia, essa crise internacional poderia se dar. É exatamente essa a oportunidade de convocar todos à mesa e repensar como que as regras, como que os órgãos, como que o padrão de funcionamento que pode ter funcionado para outra época não esteja adequado para a atual. Então, se existem críticas, se existem ameaças, a maior oportunidade é essa, de todos voltarem à mesa para tentar estabelecer aí um novo parâmetro. Que tipo de prejuízo que se quer evitar? Que tipo de ação precisa ser coordenada agora para evitar um grande prejuízo? O maior deles parece ser o de ruptura, o de retorno àquela conduta ou unilateral de um país ou de formação de blocos que eventualmente depois vão se chocar diretamente, como ocorreu nas 2 guerras mundiais do início do século XX. Então, é uma grande oportunidade. Ótimo. Então, agora, só para a gente aproveitar esse tempinho que nós temos ainda, Paulo, nessa câmera aqui, deixe o seu recado aí, sua fala conclusiva aí para o pessoal de casa entender esse momento aí. Bom, em primeiro lugar, embora não seja médico, não entrar em pânico. O coronavírus é uma doença controlável e tem feito ainda menores males do que aqueles que o pânico acaba gerando. Em segundo lugar, a economia sofre, mas a gente não pode perder a fé e a capacidade de continuar lutando e continuar produzindo, porque até não há necessariamente hoje a presença da gente não é obrigatória, mas a gente pode fazer o teletrabalho, toda a tecnologia que tem aí nos permite continuar operando, mesmo que de casa. Essa tecnologia nos ajuda. Agora, nós temos que também estarmos preocupados em resolver algumas questões de ordem política, da nossa estabilidade, da nossa democracia no interior do país, para que os capitais que hoje estão fugindo, inclusive por conta da instabilidade política, de ameaças de golpe, etc., que esses capitais possam acreditar que o país é um país democrático, com futuro democrático, com estabilidade e com um povo capaz de trabalhar e de tirar o país da crise. Muito bom. Vladimir, suas considerações finais também. As minhas ideias vão no mesmo sentido. Eu acredito que a base de um bom futuro estável, seguro, está em não entrar em pânico e confiar também nas pessoas. Não dá para trabalhar sozinho ou encontrar um receituário mágico que vai como que instantaneamente resolver. Então, o diálogo, a busca de informação, o saber ouvir, né, se antecipar e também apresentar a sua ideia. Ela pode ser útil para outras pessoas. Isso vale para dentro de casa, isso vale para o nosso convívio próximo e vale para as relações internacionais. É uma grande oportunidade, sim, de repensar a maneira como as coisas têm sido feitas. Ampliar a tolerância, fugir do fechamento econômico, fugir do xenofobismo, porque essas são respostas que só vão agravar o problema no médio e longo prazo. Então, pessoal, vocês ouviram aí a opinião, vocês ouviram aí a posição de quem entende. Conversamos aqui com o economista Paulo César Feitosa e também com o nosso especialista em relações internacionais, o Vladimir Feijó. Senhores, só agradecimento em nome de toda a produção e todo o nosso público. Muita luz.
Muitíssimo grato mesmo, porque foi uma aula. E agora, para vocês, Carol Malta, e para todo mundo, chegou a hora de ficar por dentro da nossa agenda Lagoinha dessa semana. Confira.